Abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Nessa noite a gente vai continuar com um assunto que a gente vem tratando há 2 semanas, hoje é a 3ª semana. Continuaremos falando de um assunto muito importante na vida do crente. Amém? Porque salvo nós já somos. Convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós já fomos. Amém? A Bíblia diz que o Espírito fez isso por nós. O Espírito de Deus é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a salvação mediante a graça, mediante a fé no Senhor Jesus, já está sobre as nossas vidas. Amém? E o livro talvez o mais completo que nos explica isso, essa transição de um reino para outro reino, é o livro de Efésios. No capítulo 1 de Efésios, Paulo fala de região celestial. Ele fala que nas regiões celestiais em Cristo nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. E no capítulo 6, quando ele está finalizando o capítulo, quando ele diz no demais, mediante a todo o assunto explanado, ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus, porque existe agora uma batalha, porque nós somos tirados de um reino, chamado reino das trevas, levado para outro reino, o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, gerado pelo seu amor. E se as bênçãos em Cristo são nas regiões celestiais, então é porque a batalha se trava nas regiões celestiais. Amém? Então, semana retrasada, a gente ouviu sobre sintomas, sobre alguns sintomas que nos provam, nos demonstram que nós estamos debaixo de ataque das trevas, que estamos debaixo de luta contra principados, potestades, hostes da maldade. E talvez muitos de nós nos identificamos. Amém? E semana passada, agora, alguns não estavam, não sei se já está no canal ou não, para ir acompanhando. A gente falou sobre alguns itens para a gente vencer essa batalha. É uma constatação, é uma certeza de que nós estamos sim em guerra. Amém? É uma constatação que nós estamos em guerra contra as trevas, contra o opositor da igreja. Mas também é uma promessa e é uma realidade na vida daqueles que creem a vitória. Amém. Por isso que Paulo diz: bendito seja Deus que nos faz triunfar em Cristo. Louvado seja Deus que em Cristo nos faz triunfar. Por isso que ele escreve em Romanos: aquele que nos amou ainda sendo pecadores, como não nos dará com ele também todas as coisas? E ele vai, nós podemos continuar citando: se Deus é por nós. Amém, irmãos? O se Deus é por nós, não é que não há ninguém que se levante contra nós. É que se Deus está do nosso lado, quem será páreo para nos derrotar? Amém. Quem vai prevalecer contra os eleitos de Deus? Então, se existe a palavra prevalecer, é porque, sim, irmãos, existem ataques. Amém. Glória a Deus. Então, em Efésios capítulo 6, Paulo fala que nós devemos colocar uma roupa, sim ou não? Amém? Amém? Eu queria te pedir para que tu ficasse intercedendo nesse momento, porque é visível que nós estamos debaixo de ataque de Satanás nessa noite, irmãos. Amém. Porque a Bíblia diz assim: olha, rendei tributos de louvor ao Senhor, o salmista falou. Alguém sabe o que é tributo? O que é tributo? Não é oferta, oferta é voluntária, tributo é imposto. Irmãos, adoração não é voluntária, a adoração ela é obrigatória. Tinha mais louvores hoje. Eu falei: não, Deus, chega.
Porque nós não estamos com, não é vontade, nós não estamos com ânimo nessa noite de adorar o Senhor. Amém? Porque nós estamos fortemente sendo atacados pelas trevas nessa noite. Amém? Porque muitas vezes a gente vem no automático. A gente leva a nossa vida no automático. A quem mais é dado, mais é cobrado. Muitas vezes nós ensinamos e nós não fazemos. Amém? Então, a noite ainda não está perdida. Nada está perdido, irmãos. Só que Jesus falou que a palavra é lançada e ela é uma semente. E se nós não entendemos, o maligno vem. Podes crer que o maligno está aqui nesse lugar para roubar a semente que é lançada. Talvez a da adoração ele já roubou da tua vida. Amém, irmãos? Tributo é imposto. Imposto é para ser pago. Quando nós não pagamos imposto, qual é o animal que vem e nos traga? É o leão, né? Da Receita Federal. Não é coincidência, não, irmãos. Então, cuidado. Acharam Efésios capítulo 4? Fica vigilante. Vai orando, a Bíblia diz orar em todo tempo, vigiai. Então o título da noite é Aprendendo a Lutar. Glória a Deus. Aprendendo a lutar. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quem achou? Diz assim: que quanto ao trato passado, as condutas passadas, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano, e vos revistais no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, irmãos? Nós aprendemos nesse capítulo que sim, existe uma armadura a ser colocada. E muitas vezes nós vamos e oramos e confessamos e cremos e pedimos: Senhor, me dá o capacete da salvação, me dá a couraça da justiça, Senhor, me dá a sandália da preparação do Evangelho da paz. Veja que é uma armadura onde todos os itens são para se defender, só tem um item que é para atacar, que é a espada. Amém? Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada, irmão, sabe, tem gente que mistifica tudo e o diabo dá risada. Irmãos, esse livro ele não é místico, é a palavra que é poderosa. Então é a espada do Espírito, que é a palavra. O que ataca o diabo, irmãos, é uma palavra revelada. É uma palavra inspirada. Foi assim que Jesus não citou a palavra de uma forma aleatória, sem inspiração e sem direção. Amém? Agora nós aprendemos que para nós colocarmos a armadura, nós precisamos nos despir. Amém? A Bíblia está falando, irmãos, de santidade. Está falando de santificação. Não tem como o Senhor nos revestir com a sua armadura se as nossas roupas ainda são trapos velhos, remendados. Um soldado romano, que é a figura que Paulo usa em Efésios 6, eles tiravam suas roupas, eles ficaram apenas com algo bem leve por baixo, e assim, aí sim eles iam colocando a sua armadura. Amém, irmãos? Se tu for pesquisar um escudo, que era o escudo da fé, agora eles podiam apagar os dardos inflamados do diabo, era um escudo desse tamanho assim.
Glória a Deus. O exército romano, irmãos, era um exército que eles iam para o corpo a corpo. Veja que eles não tinham arqueiros. Eles eram imbatíveis no corpo a corpo. A formação deles era de pelotão. Só que o combate era homem a homem. Glória a Deus. Ninguém, os inimigos deles não enfrentavam eles corpo a corpo. Só enfrentavam porque eles iam avançando. Então nós vamos aprender nessa noite, irmãos, que se Satanás nos ataca, nos oprime, nós nos defendemos, mas nós precisamos avançar. Amém. Tem gente que usa a armadura só para ficar se protegendo e não sai do seu lugar. Existe um território, irmãos, que tem que ser alcançado. Então, se ele fica de longe atacando as flechas e nós só nos defendemos e nós não avançamos, os romanos eles faziam uma formação chamada casco de tartaruga. Eles lançavam as flechas com fogo e eles fechavam, levantavam os escudos e faziam uma cobertura. As flechas paravam e eles avançavam. As flechas vinham, eles cobriam de novo, até chegar na batalha homem a homem, onde um soldado romano derrubava 10 homens se fosse necessário. Amém? Porque ele estava bem revestido. Então nós já ouvimos isso semana passada. Nós já ouvimos falar de vida de igreja, ouvimos falar da plenitude da palavra, do viver a palavra, da oração, do jejum. Mas talvez nós precisamos nos despir. Nós precisamos de santidade. Abre Josué e nós já vamos voltar para cá depois. Josué capítulo 3. Para a gente entender o que é santidade, o que é santificação. Josué 3, 5. Que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te adorar, Senhor. 5:3, acharam? Diante da glória. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vocês. Josué capítulo 6 agora, versículo 1, diz assim: olha, Jericó se trancou e estava cerrada, trancada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeiem a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim vocês farão por 6 dias. E tu conhece a história. No 7º dia foram 7 voltas. Amém, irmãos? Santificação, irmãos, é uma vida de obediência. Eu creio que explicar a santificação como uma vida de obediência é mais amplo do que explicar a santificação como uma vida sem pecado. Porque uma vida sem pecado é impossível, uma vida de obediência é possível. Amém. Então Deus diz: olha, diga ao povo que ele se santifique. A gente sempre tem atrelado santificação com pecado, geralmente é. Só que aqui em Josué capítulo 3, o povo se circuncidou. Amém? Eles obedeceram, Deus mandou eles se circuncidarem e eles se circuncidaram.
A palavra santificação, irmãos, é separação. No capítulo 6, Deus manda eles rodear e eles obedeceram e se santificaram ao Senhor, e as muralhas caíram. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago não fala santificai-vos, ele não fala resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, obedeçai a Deus, e o diabo fugirá. E o que nós fazemos? Ficamos parados? Nós temos que aprender a avançar, irmãos. Porque às vezes a gente consegue resistir o diabo e ele foge. Só que porque nós não avançamos, ele vem e toma aquele território de novo. Porque os demônios, eles são o quê? Territoriais. O reino das trevas, ele é territorial, ele é legalista. Aquilo que nós chamamos de brechas. Eu vou falar em brechas? É claro, irmãos, que filmes são brechas, músicas são brechas. Só que nós não podemos reduzir as brechas a uma televisão, ou a um rádio, ou uma roupa. Sabe, quando já está na roupa, quando já está na televisão, quando já está no rádio, é porque Satanás já tomou conta do território. Que território é esse, irmãos? Teu coração, a tua mente. O campo de batalha, irmãos, é na mente, é no coração. Jesus falou que do coração procede todos os males. Por que Jesus orou e disse: Pai, livra-nos do mal? E a tradução no original é: livra-nos do maligno. Na oração do Pai Nosso. E livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Leia comigo no versículo 17. A cidade caiu, eles avançaram, os inimigos estavam trancados por medo deles. E no versículo 17, Deus deu uma ordem através de Josué: porém a cidade será maldita ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe, esta viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Irmãos, Raabe foi presenteada com a graça de Deus porque ela fez algo para Deus? Não, porque ela creu. Não foi o que ela fez, foi o que ela creu. Os espias prometeram algo para ela. Amém, irmãos? Essa mulher não tinha certeza nenhuma, ela não tinha prova material alguma, ela tinha todos os motivos para questionar. Amém? Mas ela ganhou um presente. E versículo 18: então somente a única ordem era para que eles se guardassem do que fosse maldito, para que não vos meteis em maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial, o povo de Deus, e os perturbeis e os turveis. Amém? Amém. Sabe quando é que nós damos a tal da legalidade para Satanás, irmãos? Para que seu império nos destrua, nos oprima, nos entristeça, nos toque, nos amedronte. Nós vamos ver se já tem algumas características dele. A Bíblia dá vários nomes para ele, mais de 15 nomes para ele, que vai determinar a sua natureza. 4 naturezas, pelo menos, de Satanás. É a nossa desobediência.
Às vezes nós nem estamos em pecado, mas a palavra pede para que a gente vigie, e a gente não vigia. E mesmo não estando em pecado, ele nos atinge. Às vezes para nós alguma coisa não é impura, mas para o Senhor é impuro. E nós aprendemos pela palavra que às vezes coisas lícitas que causam escândalos ao Senhor é impuro. E aqui diz que se nós tocamos em coisas impuras, coisas malditas, nós nos tornamos amaldiçoados, nesse sentido. Essa batalha já estava vencida, a muralha já tinha caído. Só que o reino, todo aquele reino, todos aqueles povos ao redor, era uma promessa que eles seriam destruídos por Israel. Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Diga ao meu povo que marche. Por que eles andaram em círculo? Porque eles atraíram maldição para si mesmos. É claro que tem todo o mistério da graça, a vontade de Deus revelar o fim. Só que é interessante que eles saem do Egito, eles estão debaixo da lei ou da fé? Quando eles saem do Egito? Da fé. Da fé. Filhos de Abraão. E eles chegam diante do mar e eles murmuram. Alguém morreu? Não, ninguém morreu. Eles atravessam o mar e chegam em mar. As águas eram amargas e eles o quê? Murmuram. Alguém morreu? Deus até transformou a água em água doce, porque eles estavam debaixo da fé. Aí Deus diz: olha Moisés, fala para o povo se santificar que eu vou descer, e como eu falo contigo, eu vou falar com eles. Eu só vou lembrar eles das promessas boas, as promessas de Abraão. E o que o povo diz? Fala tu e não fala nós. Tudo, presta atenção nisso, tudo o que o Senhor falar, nós faremos. E lá vai 613 mandamentos para eles fazerem. Amém, irmãos? O Senhor só tinha pedido para que eles se santificassem e esperasse que o Senhor se revelasse a eles. Mas eles atraíram maldição para eles, por rejeitar a vontade de Deus. O que Paulo diz? Que aquele que não guarda todos os mandamentos da lei está debaixo de Gálatas 3, 10. Se tu for ver, depois que a lei é dada, irmãos, quando eles murmuravam, eles morriam, ficavam leprosos, porque agora eles estavam debaixo de uma lei, estavam debaixo de uma punição a qual eles mesmos atraíram. Amém? Então, o que vai dar legalidade para que Satanás nos atinja é a desobediência. Amém? Amém. Abre lá em Efésios capítulo 4, novo. Efésios 4, 25. Chato? Diz assim, ainda falando de se despir, para depois chegar no capítulo 6 e ser revestido da armadura de Deus. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um para o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Ireis e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dando lugar
ao diabo. A questão, irmãos, não é o pecado, a questão é a desobediência. Ireis, mas não pequeis. Filhinhos, quando pecares, confessai os vossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar todo. 1 João capítulo 1, versículo 8, 9. Então ele diz: olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Falta de perdão, irmãos, falta de perdão da legalidade. Por quê? Por que alguém se ira? Porque fica bravo com alguma coisa, sim ou não? A gente se ira com alguma situação, tendo motivo ou não tendo motivo. Pode ser desde um simples barbeiro te fechando no trânsito, até uma situação de injustiça. E tu vai lá e tu se ira com aquela situação. E o sol se põe, os dias se passam, e aquela indignação ainda está dentro de ti. Tu deu lugar ao diabo. Não para te possuir, fica tranquilo. Porque se tu tens o Espírito, o diabo não te possui. Mas tu estás embaixo de uma influência maligna, sim. Pode ver que junto com a ira vem a mágoa, vem o ressentimento, vem o sentimento de querer fazer alguma coisa. E João, 1 João, se não me engano, 3,18 diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabe quem está operando? É o maligno. Porque nós temos esse lugar, o maligno. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte. Olha para cá. Alguém aqui já roubou alguma coisa? Deixa eu ver quem já foi ladrão aí. Outra igreja de ladrão. Eu comecei a roubar com meus 9, 10 anos de idade. Nós íamos nos mercadinhos, roubava um monte de coisa e ia pro rio fazer piquenique, tomar banho de rio. E adivinha, um belo dia, nós fomos pegos. E eu nem vou falar o que aconteceu. Não gosto de lembrar desse dia. Entenda o que eu vou falar, vocês são maduros para isso. Roubar não é bom? Então por que roubava? Eu acho engraçado isso. Não é bom, mas não gerava um prazer? É isso que eu estou dizendo. O problema é a vergonha que ele acarreta, irmãos. Amém? O problema é a vergonha. Agora, a gente às vezes passa desapercebido. Quem é que continua roubando? Ninguém mais está roubando aí? Só que esse versículo não para nisso, irmãos. Sabe, alguns de nós nos despimos do roubo, mas a avareza continua aí dentro. Porque uma das coisas que nos levava a roubar era a avareza. A ganância, o desejo de ter as coisas. Mas roubar é algo muito explícito. Imagina um crente roubando. Não cabe isso? Cabe? Não cabe dentro da nossa religiosidade, não tem como. Dentro da nossa roupa de crente não cabe um crente que rouba. Aí diz assim, ó, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom. Agora vem o bicho pegando, literalmente é o bicho pegando. Para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Às vezes nós roubávamos, paramos de roubar, trabalhamos, ganhamos nosso dinheiro honestamente, mas não nos despimos da avareza. Continuamos conquistando. Na verdade, o que nós não fizemos é conquistarmos. Se a gente parar e analisar bem mesmo, a gente anda em círculo.
A gente vive financiando carro, casa. A gente vive de roupa velha. A gente vive contando as moedas. Sabe por quê? Porque quando nós desobedecemos, nós estamos dando lugar ao diabo. Porque nós ainda não nos despimos, então a armadura não está sobre nós. Então nós estamos sendo atacados e atingidos. Amém? Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe, alguém sabe o que é? Podre. Não saia nenhuma palavra torpe, podre, destrutiva da tua boca. Só sai o que for bom para promover a edificação. Quantas vezes, irmão, a gente acha que palavra torpe é... Posso falar uma, não? Mas quantas palavras que não tem essa conotação, mas são destrutivas? Não sai, sabe, não vai dar certo. Ah, abre o olho daquele irmão. Se alguém mandar tu abrir o olho com algum irmão, abre o olho com quem mandou tu abrir o olho. Irmão, a gente tem que abrir o olho contra o diabo, contra Satanás. Isso é uma palavra torpe, é uma palavra podre. Mandar tu abrir o olho com teu irmão. Sabe, será que José era tomado desses sentimentos? Será que se alguém dissesse para ele, José, abre o olho com os teus irmãos, já te traíram uma vez. Se eles puderem, eles te tiram do trono. Então Paulo diz, olha, tira a roupa velha, que não saia nenhuma. Às vezes a gente não fala palavrão. Às vezes não precisa lavar tua boca com sabão. Vai precisar renovar o teu vocabulário, a tua maneira de pensar. Amém, irmãos? Amém? E a língua é incendiada pelo quê? Veja como toda a palavra vai se fechando. Aqui fala de palavra torpe e destrutiva. Nós estamos falando que quando nós agimos dessa maneira, nós damos legalidade. E Tiago diz que a língua é incendiada, inflamada, incentivada pelo inferno. Fale somente o que for bom para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeça o Espírito de Deus, o qual estáis o quê? Para o dia da redenção. Amém, irmãos? Alguns acham que quando o Espírito fica triste, ele sai da gente. Quem aqui já pensou isso? A bênção está selada. Alguém sabe o que é ser selado? Selado, irmãos. Carimbado. Lacrado. Selar é algo definitivo. Para que dia? Para o dia da redenção. Então, qual é o problema de entristecer o Espírito de Deus? O que vai nos acarretar entristecer o Espírito de Deus? Lembra que foi falado uma vez? Tudo que Deus fala nesse sentido, que o Espírito se entristeceu. É claro que o Espírito não fica triste. Que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É Deus falando, irmãos, no sentido para que a gente entenda. Uma linguagem humana. Alguém que está triste com o seu parceiro consegue ter um relacionamento saudável? Não. Amém? Então, o alerta é para que a gente não entristeça o Espírito, porque ele está aqui dentro. Nós só não conseguimos se relacionar com ele. Nós estamos nos relacionando com o outro. Mais uma vez nós vamos para Tiago. Pedis e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que o Espírito que em vós habita clama, o Espírito que em vós habita tem ciúme? Ciúme de quem? Desse relacionamento que muitas vezes nós temos. Aonde, irmãos?
Na nossa velha natureza, como o irmão falou aqui nessa noite. Uma velha natureza precisa ser o quê? Despida e revestida do novo. Amém? Versículo 31. Toda amargura, ira, vê que ele está falando de sentimentos. Se tem uma coisa que dá legalidade para o diabo tocar na tua vida, irmãos, é sentimento. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, todas blasfêmias, toda malícia seja tirada do meio de vocês. Antes de haver isso, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? O que vai permitir que Satanás tenha poder, que ele tenha legalidade sobre a nossa vida individual ou sobre a vida da igreja, é a falta do perdão. É esses sentimentos serem alimentados. Porque Paulo diz, olha, em vez disso, antes disso, sejam o quê? Benignos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Glória a Deus. Atos capítulo 19. Aí tu diz, pastor, então eu quero abrir mão de tudo que é legalidade. Atos 19, 18. Como é que eu faço para que Satanás não tenha legalidade? Perdoe, mude as suas atitudes, se santifique. Amém? Enquanto tu vai procurando, irmãos, eu anotei, porque Paulo fala de principados, potestades e hostes. Principados, a palavra principado, e tanto cabe para o mal quanto para o bem. Glória a Deus. A parte boa é que para cada demônio tem quantos anjos? 2. Por isso que Provérbios diz que se um vier contra ti e tu tiveres em 2, tu vais prevalecer. Foi isso semana passada. Por isso que é melhor em 2. Porque se tu estás com quem está em 2, em dupla, tu prevalece contra um. Glória a Deus. Para cada um demônio, 2 anjos. 1/3 desceu, foi expulso. Então ele fala de principados. Está falando de demônios, de seres da maldade que são príncipes das trevas. Amém? A palavra potestade significa potência, força, poder. Por que me interessa isso? Porque muitos de nós subestimamos o poder do mal. E outros também supervalorizam. Mais uma vez nós encontramos precisando do tal do ponto de equilíbrio, irmãos. Amém? Nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Paulo nos induz a não usar a graça para usar de libertinagem, mas também nós não podemos usar de justiça própria para cair na maldição da autojustificação. Então a Bíblia fala de demônios que são príncipes. Nós encontramos isso em Daniel, sim ou não? O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Glória a Deus. Por que o ambiente, se tu é uma pessoa viajada, tu vais perceber que os ambientes eles mudam. Só de tu ir de uma cidade para outra. O irmão veio do Rio de Janeiro. A gente acha que a sensação de medo lá é porque tem muito assalto. É que os principados, potestades, hostes da maldade que operam lá são diferentes daqui. Amém, irmãos? Só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Os demônios, eles são locais. Desculpa a comparação, irmãos. Desculpe talvez o que eu vou colocar. Mas nós aqui no VAR temos nossos demônios.
e Dayal tem os seus demônios, o seu principado, a sua potestade. Glória a Deus. Ainda bem que quanto mais crente, ainda que nós sejamos mais ou menos, a gente pode perceber que menor é a influência das trevas. Quais são as regiões que mais tem catástrofe, fome e peste? África, Nordeste. Tu vai dizer as regiões pobres. Não é as regiões pobres. São as regiões que foram escravizadas pelas trevas. O Nordeste se tornou assim, irmãos, quando ele foi o quê? Colonizado por descendentes afrodescendentes. A nossa região, por exemplo, foi colonizada por quem? Alemães, protestantes, luteranos. E assim vai. Amém? Então Paulo diz, olha, veja que existe um exército. O que nos interessa isso? Que nós só vencemos o exército, nós combatermos como um exército. Amém? A salvação é individual, ela é individual no sentido que tu precisas crer nela. Agora, uma vez salvo, irmãos, essa palavra individual tem que ser varrida. A batalha é corpo a corpo, homem a homem. Agora a formação é de exército. E ele fala de hostes da maldade. A palavra hostes significa inimigo, tropa, exército. Mas vamos voltar para Atos capítulo 19. Quem achou? Amém. Versículo 18. Diz assim: muitos dos que criam vinham confessando publicamente os seus feitos pecados. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E foi feita a conta dos livros, e daí lá dá o valor que custaria. Versículo 20. Assim, dessa maneira, prosseguindo assim, a palavra do Senhor crescia, avançava poderosamente e prevalecia. Prevalecia contra o que, irmãos? Prevalecia contra as trevas. Era pregada a salvação, era pregado o reino de Deus. As pessoas que criam, elas vinham publicamente, confessavam seus feitos. Elas queimavam, se era um mágico, queimavam seus livros, queimavam as coisas que davam o quê? Legalidade. Talvez alguns de nós ainda precisamos nos desprender de algumas coisas. Amém? Talvez alguns de nós ainda precisamos nos desprender, confessar, queimar. Hoje em dia não queima mais, é só bloquear, né? Né, Chico? Na nossa época era fita cassete, era revista da Playboy. Hoje em dia, por isso que o pecado, a iniquidade se multiplica, irmãos. Na nossa época era mais difícil o pecado de prostituição, o pecado de sensualidade. Tu tinha que esperar sair a revista do mês, comprar escondido. Comprava um jornal, comprava um monte de coisa. Ele dizia, dá aquela ali também. Aí tu botava no meio com vergonha. Glória a Deus. Então talvez a gente precise, irmãos, queimar algumas coisas. Glória a Deus. Porque senão Satanás vai continuar tendo legalidade sobre a tua vida, sobre o teu casamento, se essa é a situação. Ficou claro? Amém. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. E aquelas coisas que nos ensinaram. E as coisas que nos ensinaram que seria suficiente.
Sabe? Quantas vezes tu já viu alguém amarrar o diabo e ele está mais solto do que nunca? O mais cômico de todo é queimar. O mais cômico, irmãos, essa é a palavra, cômico, engraçado. É um crente orar para Deus, para Jesus queimar o diabo. A morada dele é o inferno, irmãos. Glória a Deus. Então não adianta mandar amarrar, queimar. Não adianta passar óleo ungido, irmãos. Amém? Não adianta passar óleo ungido nas coisas, na casa, no quarto, na cama. Se não confessar publicamente e não destruir, tem que ser destruído, irmãos. Pode comprar uma caixa de óleo e despejar na casa. Satanás não tem medo de óleo, ele não tem medo nem do sangue de Jesus. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam ao corpo dos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. Glória a Deus. Quem fazia alguma coisa? Deus ou Paulo? Deus. Pelas mãos de Paulo, Deus operava. E por que a presença de Paulo, o suor de Paulo causava essa fuga das doenças e dos espíritos malignos? Porque nós entendemos pelas Escrituras, irmãos, que se teve um homem que se sujeitou a Deus, foi esse homem. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Esse homem chegou a um nível tão grande de sujeição a Deus, que aonde ele chegava, o diabo fugia, os espíritos malignos saíam, e alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os espíritos malignos, dizendo: eu te expulso por Jesus a quem Paulo prega. E tu sabe da história. Os demônios saíram? Não. Eles até usaram a arma certa, eles só não tinham autoridade sobre esse nome. Amém, irmãos? Se tem algo que faz com que os demônios saiam da vida da pessoa, é se houver autoridade sobre a nossa. E o que nos dá autoridade é uma sujeição a Deus. E é o nome de Jesus. Amém? Então esquece o sangue, esquece o fogo, esquece tudo. Sempre que a gente for encontrar alguém exorcizando alguém sob uma possessão demoníaca, é sobre o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já estamos quase encerrando. Eu quero rapidamente falar sobre as 4 naturezas de Satanás. Ou estão cansados que já para semana que vem? Na verdade, eu queria encerrar esse assunto para semana que vem a gente falar de outras coisas. Tem umas 15 minutos aí, não? Glória a Deus. A Bíblia chama ele em Apocalipse, irmãos, de Apolion, ou então do grego Abaddon, que significa o quê? Ninguém sabe. Destruidor. Amém? Então a Bíblia chama ele de Apolion ou Abaddon, que significa destruidor. Satanás veio para roubar. Irmãos, tem algo pior do que matar. Sabe, às vezes ele já matou a nossa fé, já matou a nossa esperança, já matou muita coisa. A palavra destruir é reduzir a nada. Cuidado. Ele não vai parar de matar. Primeiro ele rouba, ele mata e depois ele destrói, ele reduz a nada. Se nós não vigiarmos. É desgraçado. A Bíblia chama ele de Belzebu, que significa Senhor das moscas.
Onde é que as moscas pousam, irmãos? Aonde? Na merda. Satanás é o Senhor dos pensamentos podres, irmãos. Glória a Deus. A natureza dele, além de destrutiva, olha o que ele causou no Éden. Nós cremos que, olha o que ele causou antes do Éden, quando nós cremos que na queda dele foi destruído algo, e depois a terra foi reconstruída. Mas a natureza dele, essa natureza de Senhor das moscas, ele é chamado de Belial. A palavra Belial é sem valor algum. Quem lembra dos filhos de Eli, sacerdote? A Bíblia chama eles de filhos de Belial. Qual é o pecado que eles cometiam? A imoralidade. Eles profanavam os sacrifícios, eles comiam os sacrifícios, eles se corrompiam com as mulheres. Glória a Deus, aleluia. Filhos de Belial. A segunda natureza de Satanás, irmãos, é uma natureza pervertida. Amém? É uma natureza de distorção. É papel dele dizer que as coisas que não têm valor, têm valor. É papel dele dizer que o certo é errado e o errado é certo. Ele tem esse papel de distorcer as coisas. Foi ele que distorceu o que Deus tinha passado para Adão. Amém, irmãos? É ele que distorce o sexo, é ele que distorce as coisas que Deus permite. Então, cuidado. Glória a Deus. A natureza dele é pervertida. E não só no sentido de pervertida naquilo que tu entende como pervertido, imoral. Pervertido no sentido de perverter a verdade em mentira. Glória a Deus. A Bíblia chama ele também de pai da mentira, chama ele de serpente, chama ele de maligno. A terceira natureza dele é uma natureza controladora. Irmãos, não existe o em cima do muro. Não existe a terceira via. Glória a Deus. Então, ele perverte para daí poder o quê? Controlar. A Bíblia chama ele de príncipe do quê? Dudu? Satanás é o príncipe desse mundo. E como é que ele conseguiu esse controle? Pervertendo os anjos. Isaías 14 diz que na multiplicação dos seus comércios, das suas ofertas, ele perverteu os anjos, irmãos. Ele perverteu os anjos. Glória a Deus. A natureza dele, irmãos, é controladora. Amém? Ele é príncipe do mundo, ele é príncipe dos demônios. Jesus chama ele de príncipe do poder dos ares. Ele é príncipe. Ele comanda principados, territórios, nações. Quem dera a nossa mente, quem dera o nosso coração, irmãos, se nós dermos legalidade para ele. Glória a Deus. Essa é a natureza dele. Esse é o desejo dele, nos controlar. O que é uma pessoa oprimida? É uma pessoa onde ele vai pervertendo os valores e ele vai tomando controle da mente da pessoa. Ele vai tomando controle da mente da pessoa. A quarta natureza dele é uma natureza manipuladora. Amém? A Bíblia chama ele de adversário. Adversário. Uma mente manipuladora. A palavra adversário, irmãos, no grego, eu não sabia, mas eu pesquisei, não fica muito assim impressionado. A palavra é antidicos. Anti é contrário. E a palavra dicos,
No grego significa justiça, equidade e correção. Então ele é manipulador, ele é um adversário contra, ele é anti a justiça, ele é contra aquilo que Deus aprova, a equidade e o que é reto. Glória a Deus. Pedro chama ele de quê? Leão. Sim ou não? Leão que morde ou leão que ruge? Ele é um leão que morde ou ele é um leão que ruge, irmãos? Porque a Bíblia diz que existe o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. Mas como ele é manipulador, a Bíblia diz que ele já foi derrotado por Cristo, ele ruge. Ele é como um leão que ruge, vendo quem ele pode o quê? Tragar. Através da manipulação do medo. Traz um leão aqui, sem dente. Mostra o dente para todo mundo. A boca dele não tem dente algum. Manda ele rugir. Não fica um aqui dentro. Sim ou não? Alguém já viu um leão rugir, irmãos, de perto? É assustador. É manipulador. A tua confiança vai embora. Então cuidado, irmãos. Satanás tem uma natureza, é dele, ele consegue fazer isso. Ele consegue nos manipular, ele consegue causar medo. Quem aqui já foi orar principalmente de madrugada? Tu vai orar de madrugada e tu olha para trás. Ó, me arrepiei. E tu se arrepia, das duas uma, tu vai dormir, outro dizer, eu sei que tu estás aí. Mas maior que está em mim, tu começa a falar. Começa a citar. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não sei atingir. Quem já passou por isso, irmãos? É a natureza dele, e nem o próprio Senhor vai contra essa natureza. Um dia aquilo que nós tanto desejamos, aquilo que os pentecostais desejam, vai acontecer, ele será queimado. Dia e noite. Um fogo que não vai consumir, só vai queimar. Mas por enquanto, irmãos, ele tem uma natureza manipuladora, e sim ele manipula. Colocando medo, colocando ansiedade, colocando dúvida. Amém? Com o objetivo, nos destruir. Fica de pé. 2 Coríntios capítulo 11. Dá uma espreguiçada aí. Nós já vamos embora. Antes das 10. Se tu tem se sentido assim atingido, tu estás debaixo de um ataque, influência. Existem influências que são totalmente diretas, não vamos falar sobre isso hoje. Lembra de Paulo? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Paulo foi totalmente atingido. Algo que Deus queria tratar com ele. Ele falou que foi mandado, enviado um mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Os teólogos tentam até hoje descobrir quem que é. Ninguém sabe. Aí só sabe o propósito, para que ele não se soberbecesse. Porque qual é a natureza de Satanás mesmo? É destruir, é manipular. Então Deus, próprio Senhor, envia um mensageiro para que ele não se desapercebesse, para que ele não se ensoberbecesse. Amém? E como é que eu vou saber se eu estou debaixo de possessão demoníaca? Se demônios habitam dentro de mim? Eu anotei 3 coisas. Características de uma pessoa que não foi liberta, que o Espírito não habita nela. Ela não compreende o Evangelho.
Já aconteceu de tu explanar o Evangelho, a pessoa não entende o Evangelho? Uma pessoa que ela não tem o Espírito, que ela está debaixo de possessão, ela não compreende o Evangelho. A força do pecado está sobre ela. Amém? Amém. Ela não consegue vencer o pecado. E ela tem uma vida emocional totalmente desequilibrada. Amém? Se tu não entende o Evangelho, se tu tens uma vida totalmente desequilibrada, se tu não tem força contra o pecado, o que tu precisa é de libertação. Amém? Tu precisa de libertação. Agora, voltando ao último item da manipulação, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, enganadores, manipuladores, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é surpresa, porque o próprio Satanás coloca roupa de anjo de luz. Para quê, irmãos? Para manipular, para enganar. Cuidado quando tu vai orar e ver anjo e parar de orar para ficar contemplando o anjo. Anjo nunca aceitou contemplação. Não existe uma passagem bíblica que anjo veio se exibir. Sem medo de errar, irmãos. Quando eu vejo um anjo com uma espada desembainhada, é um demônio transfigurado em anjo. Mas pastor, os anjos estão com a espada? Estão. Mas nós somos da visão ou nós somos da fé? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra nos incentiva a crer. O próprio Senhor nos manipularia a querer ver? Não. O manipulador da nossa fé, irmãos, é Satanás. Cuidado. Então, se tu anda vendo anjo de luz, anjo com espada, eu sei que isso é polêmico, mas nenhuma doutrina pode ser tirada, irmãos, senão da Bíblia. Existe uma doutrina na Bíblia que nós acabamos de ler, que o próprio Satanás, seus principados, potestades e exércitos, eles se transfiguram em anjo de luz. Amém? Paulo fala de falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores. Eles estão aonde? Dentro das igrejas. Então sim, anjos de luz transfigurados podem entrar dentro das nossas casas. Eles podem entrar dentro das nossas orações. Eles podem entrar dentro das nossas vigílias. Porque essa é a natureza de Satanás, uma natureza manipuladora. Amém? Glória a Deus, vamos